Bom, agora que nós já criamos o XML com o layout do arquivo MD5 lá do PAF-SF, vamos agora então criar o código para gerar o arquivo TXT. Tá? Então vou aproveitar aqui o mesmo projeto que nós havíamos feito download anteriormente. Eu vou aqui agora criar um novo pacote, criar aqui o pacote arquivo MD5 e vou criar uma nova classe. Classe gera arquivo MD5. Finalizar. Ok. Primeiro eu vou criar o método main. Vou chamar aqui o construtor. E agora vou criar o método gera arquivo MD5. Ok. Bom, o primeiro passo é nós abrirmos o arquivo com o layout. Tá? E onde está localizado esse arquivo? Aqui na pasta do projeto, eu tenho aqui a pasta source. Então foi esse arquivo aqui que nós criamos, md5.xml. Então vamos abrir esse arquivo. Então vou criar aqui um objeto da classe file. Com o nome do arquivo. src/md5.xml. Ok? Bom, dessa forma nós estamos abrindo o arquivo com o layout. Tá? O próximo passo é criar um objeto da classe flatFile. Tá? Que irá conter os registros do arquivo. Para instanciar esse objeto, eu utilizo do método estático Primeiro eu vou importar aqui flatFile do pacote org.girimum.txgit. O record também é do pacote org.girimum.txgit. Vou clicar em OK. Então eu vou utilizar aqui do método estático create flatFile. Ok? E vou informar como parâmetro o arquivo de layout. Tá? Então aqui ele já criou o flatFile. Eu preciso consertar aqui as importações. A classe TXGit é do pacote org.girimum.txgit. Ok? Bom, o próximo passo é o criar os registros que serão incluídos no arquivo. Tá? Então nós podemos aqui visualizar o layout do arquivo. Primeiramente nós temos que criar um registro do tipo N1. Então vamos lá. Eu tenho aqui o objeto record N1. Como é que eu vou instanciar esse objeto record? Eu vou utilizar do método do flatFile, da classe flatFile, o método createRecord. Tá? E o que eu passo como parâmetro? O parâmetro é uma string com o nome do registro. Tá? Então ele vai criar aqui para mim um registro do tipo N1. Tá? E agora
eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que setar os valores dos campos, ok? O primeiro campo, como eu já tenho um valor padrão definido aqui no layout, então eu não preciso setar esse valor, ok? Então já vou começar a setar o valor aqui a partir do campo CNPJ. Então eu vou aqui n1.setValue, a string com o nome do campo, no caso CNPJ, e o valor. Então eu já vou definir aqui o CNPJ. Ele fala que o número está muito longo, né, para ser um inteiro. Então eu vou utilizar aqui a letra L para identificar que esse número é um número do tipo long. Tá? Nós definimos aqui o tipo como long. Ok? Bom, então já vamos definir o outro campo, que é a inscrição estadual. A inscrição estadual também tem 14 caracteres, ele é do tipo string. Eu vou deixar aqui o mesmo valor, tá? Ok. Agora vamos setar a inscrição municipal. Também é do tipo string, com 14 caracteres. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui apenas 2 caracteres, tá? Só para a gente verificar se o complemento com o espaço em branco à direita será realizado, ok? Então a inscrição municipal. Agora eu vou definir aqui a razão social. Ok, a razão social t2ti.com. Bom, então dessa forma nós definimos o registro N1, tá? Então vamos agora definir o registro N2. Então vou criar aqui um registro do tipo N2. Vou setar o número do laudo. Esse campo ele é do tipo string com 10 caracteres. Então aqui nós temos 10 caracteres. Ok. O nome do aplicativo também é do tipo string e pode ter até no máximo 50 caracteres. Vou colocar aqui T2TI PAF-SF. E temos agora a versão. Ele também é do tipo string e pode conter até 10 caracteres. Vou informar aqui a versão 1. Ok, dessa forma então nós definimos o registro N2. Vamos agora para o registro N3. Lembrando que o registro N3 ele pode se repetir no arquivo. Ok? Então vamos lá. Como eu posso ter mais de um registro N3, eu vou informar o nome dessa variável aqui como N31. Tá? Vou criar aqui um registro N3. Vou setar o valor, o tipo de registro eu não preciso setar, pois ele já tem um valor padrão, tá? Que é o ID type. Vou setar aqui o campo nome do arquivo. Ele é uma string com até 50 caracteres. Então eu vou colocar aqui o nome do arquivo t2ti pafsf.jar. E o código MD5. Vou fazer o seguinte. Como eu não tenho
um método aqui que gera um MD5, eu vou informar aqui um valor padrão, tá? O MD5 normalmente ele contém 32 caracteres, tá? Vamos apenas aqui verificar quantos caracteres tem. Bom, aqui nós temos 35. Vou ter que tirar 3 caracteres. Ok. Então, aqui no layout, esse campo MD5 ele tem no máximo 32 caracteres. Ok? Então, nós já informamos aqui o MD5 desse arquivo. Tá? Bom, o registro N3 ele pode se repetir no arquivo. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar outro registro N3. Será o registro N32 aqui no código. Tá? O nome do arquivo será balcão.jar. O MD5 eu vou manter o mesmo. Eu posso aqui também criar um outro registro N3. Por exemplo, registro N33. Que no caso, agora eu vou colocar o nome binário.exe. Ok. Então, nós já temos a relação de todos os arquivos que o PAFSF utiliza. Tá? Podemos agora, então, criar o registro N9. Eu vou copiar aqui o código do registro N1. E vou criar agora o registro N9. Nós temos aqui o campo tipo de registro, que é o ID type, o valor padrão N9, então nós não precisamos defini-lo. Temos o CNPJ MF. Eu vou manter aqui o mesmo CNPJ, também é do tipo long. Tem uma inscrição estadual com 14 caracteres. E aqui eu vou ter o total de registros N3. Ele é do tipo inteiro, tá? Então eu vou informar aqui o valor 3, tá? Por quê? Porque nós temos 3 registros do tipo N3, tá? Nós temos aqui o N31, o N32 e o N33, ok? Bom, então dessa forma setamos o registro N9. Agora vamos setar o registro EAD. Aqui no XML do layout que nós criamos, o nome do campo nós temos aqui um campo a mais. Se nós consultarmos lá novamente o site da Confas, em 2008, 06. Vamos lá no anexo 10. Tipo de registro EAD, ele tem apenas 2 campos, tá? Que é o tipo de registro e a assinatura digital. Bom, então podemos excluir esse campo CPF, CNPJ MF, tá? Então é somente o tipo de registro e a assinatura digital. Bom, então vamos lá. Então voltando aqui no código, vamos criar o registro EAD. É o registro EAD. Nós temos aqui 2 campos. O tipo de registro eu não preciso setar no código, porque ele já tem um valor padrão aqui. Tá? Eu vou manter esse valor padrão. Eu vou ter que setar aqui apenas a assinatura digital. Essa assinatura digital, esse campo assinatura digital também é do tipo string e pode conter até no máximo 256 caracteres. Ok?
Então eu vou aqui informar o seguinte: implementar código para gerar assinatura EAD do PAF-SF. Ok. No registro EAD, eu vou apenas setar o campo assinatura digital. Ok? Bom, então dessa forma nós setamos todos os registros que nós precisamos para criar esse arquivo MD5. Ok? Qual que é o próximo passo agora? Agora nós temos que adicionar esses registros ao flat file, ok? Que é o objeto FF que nós criamos aqui no início do código. Então vamos lá. ff.addRecord N1. Então estou adicionando o registro N1. Vou adicionar o N2. O N3 nós temos 3 registros. Temos o N9 e o EAD. Tá? Então vamos alterar aqui o N2, o N31, o N32, o N33, o N9 e finalmente o EAD. Tá? Então nós adicionamos já todos os registros que nós setamos ao flat file. Então nós já temos o flat file definido. O que é necessário fazer agora? Agora nós temos que gravar esse arquivo no disco. Tá? Para isso, nós iremos utilizar aqui do método writeLines, tá? O método writeLines aqui da classe FileUtils. Essa classe FileUtils está aqui no pacote org.apache.commons.io. Tá? Para você utilizar essa classe, você precisa ter definido em suas bibliotecas aqui o jar do Commons.io, ok? Isso nós já fizemos anteriormente. Bom, os parâmetros que nós vamos passar aqui para esse método writeLine serão os seguintes. Primeiro é o arquivo que nós iremos criar. Então vou criar aqui um novo arquivo. Eu vou chamar esse arquivo de arquivo md5.txt. O segundo parâmetro que nós iremos informar é as linhas que serão gravadas nesse arquivo. Tá? Quais serão essas linhas? Bom, aqui na classe flatFile eu tenho o método write. Tá? E o que esse método me retorna? Ele me retorna um list de strings, tá? Que contém as linhas desse flatFile. Então eu informo aqui o ff.write e o terceiro parâmetro que nós vamos informar nesse método é o caractere que será inserido no final de cada linha. Tá? Então no final de cada linha eu vou inserir o caractere de retorno de linha. Ok? Então eu vou utilizar aqui o método system.getProperty line.separator. Ok? Bom, então dessa forma nós criamos o código para gerar o arquivo md5.txt. Vamos aqui então executar essa nossa aplicação. Opa! Ele executou, ele gerou uma exceção, tá? O valor razão social não é um valor válido. Lembra que nós já havíamos falado para evitar o uso de caracteres acentuados, tá? Então vamos fazer o seguinte: aqui no valor, no campo razão social, vamos tirar o acento, ok? Esse é do registro N1. Vamos alterar aqui também no layout do arquivo, ok? Vamos executar novamente. Ocorreu um outro erro aqui. O elemento tipo record deve ser seguido pelo atributo
Então ocorreu algum problema no layout do arquivo, tá? Vamos visualizar aqui. Nós temos o registro N1, o registro N2, o N3, o N9, o EAD, aqui ele fala que o erro está na linha 32, coluna 33. Então na linha 32, sim, faltou uma aspas aqui fechando o atributo name, tá? Então vamos lá. Então vamos salvar aqui o layout e vamos executar a aplicação novamente. Ele ocorreu um erro ao tentar escrever o registro N1, o campo inscrição estadual com valor tamanho da string 15 diferente do especificado 14. Vou verificar aqui. Esse tamanho, tá? Nós precisamos aqui tirar o L, tá? Ok. Vamos executar então novamente. Deu um erro no registro N9. Também é o problema da inscrição estadual, onde nós informamos um tamanho, uma string com mais caracteres que o permitido. Por isso ocorreu o erro. Ok, agora ele executou o código com sucesso. Então, provavelmente, ele criou o arquivo md5.txt. E aqui está. Então, vamos abrir esse arquivo. Ok. Então, nós temos aqui a primeira linha, onde nós temos esses dois primeiros registros, esses dois primeiros caracteres, que é o ID type, é o tipo de registro, no caso é o registro N1. Os próximos caracteres, no caso o CNPJ, que é composto por 14 caracteres. Vamos selecionar aqui os 14 caracteres. Aqui está, foi o que nós definimos aqui no código, tá? Que é o CNPJ. A inscrição estadual também 14 caracteres. Vocês podem verificar aqui que tem 14 caracteres selecionados, ok? Logo depois nós temos outros 14 caracteres que representam a inscrição municipal. Nós havíamos feito um teste aqui na inscrição municipal, nós havíamos informado caracteres a menos, tá? Para ver se o sistema iria preencher com zeros à direita. Então ele já preencheu aqui, ele alinhou à esquerda e preencheu com zeros à direita. Da mesma forma, nós temos aqui a razão social, tá? Na razão social, nós podemos informar até 50 caracteres. Só que nós informamos apenas 8 caracteres, tá? E ele preencheu com zeros à direita, tá? Vocês podem perceber que está selecionado aqui o texto. Nós temos espaços em branco aqui à direita e o tamanho da seleção é de 50 caracteres, ok? Dessa forma, então, nós criamos aí o registro N1. Logo depois nós temos o registro N2, tá? No início aqui você pode verificar o ID type, né? O identificador desse registro. Nós temos 3 registros N3, ok? Temos também aqui o registro N9 e finalmente o registro EAD, tá? O registro EAD, além dos 3 caracteres, ele é composto por 256 caracteres, tá? Aqui está. Além do registro EAD,
nós temos mais 256 caracteres. Então ele também preencheu com espaços em branco à direita, já que a string que nós informamos não completou o espaço total de 256 caracteres. Ok? Bom, dessa forma então nós visualizamos como gerar um arquivo TXT utilizando-se do TextJIT.